Hey, aqui é o Chico e hoje nós vamos falar sobre o Cellbit e como ele pode estar revolucionando o RPG aqui no Brasil. E já que nós vamos falar sobre RPG, eu quero mostrar também um pouco da história desse tipo de jogo aqui no Brasil. Relaxa que vai ser bem divertido e interessante e vai agregar um pouquinho na tua vida. De qualquer forma, se você estiver preparado, deixa o seu like, se inscreve no canal e, é claro, se puder, vira um membro aí e vem com o Chico. Olha, se você nunca ouviu falar em RPG, esse nome é uma sigla para Role Playing Game, que em português seria tipo jogo de interpretação de personagem. Se nós vamos buscar a origem do RPG que nós conhecemos hoje em dia, existe um nome que não podemos fugir: Dungeons & Dragons. Criado pelos geniais Gigas and Don Kay no ano de 1973, esse jogo contava aventuras medievais com um sistema de regras brilhantes e com possibilidades infinitas. Eu nem preciso dizer que esse jogo foi uma febre absoluta. Mesmo que você não acompanhe tanto assim RPG, é improvável que você nunca tenha ouvido falar sobre esse jogo. Mas a real, pessoal, é que por mais que o RPG ele tenha começado nos anos 70, demorou quase uma década para isso começar a se popularizar no Brasil. Porque, né? Não tinha internet na época e se você quisesse jogar esse jogo, você tinha que ter a sorte de alguém ter viajado para fora do país e ter comprado o manual de regras. Só para vocês terem noção do quanto a coisa era precária no Brasil, para você jogar RPG você precisa de dados. E não existia nenhum desses tipos de dados no Brasil. O que a galera fez? Ela fez uma gambiarra absurda, que eu nem consigo imaginar como esse povo teve essa ideia. Eles utilizaram bolinhas de bingo e também um saquinho. Só que mesmo sendo tão difícil conseguir jogar RPG no Brasil, o interesse por esse tipo de aventura aumentava cada vez mais, especialmente que Dungeons & Dragons virou um desenho que passava na televisão no Brasil, o tão aclamado Caverna do Dragão, o que fez uma geração inteira ficar curiosa e querer conhecer esse estilo de jogo, e não demorou muito para vários RPGs gringos chegarem aqui, e para vários RPGs nacionais também começarem a surgir nas prateleiras. E quando nós chegamos nos anos 90, a gente já tinha tido todo tipo de RPG. Se você era um nerd fã da obra de Tolkien, você poderia jogar o Dungeons & Dragons. Se você era um cara meio gótico, tinha o Vampiro à Máscara. E até, se você fosse um otaquinho fedido, tinha os Defensores de Tóquio. Mas honestamente, o que eu acho mais da hora e incrível é o 3DT. Só que por mais que os jogos de RPG se tornassem cada vez mais populares para um público mais jovem, esse gênero de jogo começaria a diminuir cada vez mais com o passar do tempo. Principalmente quando surgiu um boato que os jogos de RPG eram coisa do diabo e que eles iriam levar os jovens ao inferno. O que fez muitos pais na época terem horror por esse tipo de jogo, especialmente depois de uma notícia atrelar um crime de homicídio a jogadores de RPG. E isso fez muitas pessoas acreditarem que quem jogava RPG era bruxo, era satanista, e isso acabou fazendo com que até mesmo os pais acabassem queimando os livros. Mas honestamente, pessoal, eu acho que o golpe mais forte que o RPG levou na cara não veio de fora da comunidade, porque querendo ou não, não é só na internet que as pessoas são tóxicas. E, infelizmente, a galera que era mais experiente nesse estilo de jogo, muitas das vezes não queria dar espaço para novos jogadores que não sabiam as regras, porque isso iria atrapalhar a campanha e iria deixar as coisas muito mais lentas, e somando ao fato dos livros dos jogadores serem extremamente caros, isso fez com que cada vez menos pessoas entrassem para o mundo do RPG. E a questão é que os jogadores experientes eles acabaram envelhecendo e isso fez com que esse jogo lentamente fosse também ser esquecido. E assim o que parecia ser um fenômeno crescente acabou se tornando uma subcultura muito nichada. Só que essa história, pessoal, ela estava longe de acabar, porque apesar da comunidade de RPG ter diminuído bastante, a internet veio para dar uma sobrevida a esse estilo de jogo. E aqui no Brasil não tem como falar sobre RPG sem falar do Nerdcast, porque é sério, pessoal, as aventuras de RPG que o pessoal do Jovem Nerd fazia e postava no Nerdcast foram a porta de entrada de toda uma geração para esse mundo maravilhoso. As histórias eram muito engraçadas e principalmente envolventes. Eu recomendo todo mundo assistir algum episódio, e se você não tem paciência, você pode assistir alguns Nerdcasts animados que contam mais ou menos alguns resumos de algumas aventuras. E a realidade, pessoal, é que isso mostrou para uma nova geração o que de fato é o RPG. Com o passar do tempo, nós vimos que o Jovem Nerd foi um dos precursores da cultura nerd aqui na internet. E essa ideia de você criar um conteúdo em cima da sua campanha de RPG, isso é incrível, na realidade isso é genial! Sendo muito sincero com vocês, eu sou muito fã de RPG. Eu joguei a primeira vez com meus 7 anos de idade, até mais ou menos meus 14, eu jogava frequentemente com um grupo.
E com toda certeza essa campanha do Jovem Nerd influenciou a estrela do vídeo de hoje. Então chegou a hora de falar sobre o Cellbit. Há 2 anos atrás, o Cellbit e vários amigos criadores de conteúdo se juntaram numa campanha de RPG incrível, que investigava um mundo onde as criaturas paranormais invadiam nosso mundo por meio do medo. O que parecia ser somente uma aventura de RPG entre amigos se tornou algo estratosférico. E muito por conta da entrega dos criadores de conteúdo que participaram dessa série, o público acabou se apaixonando e mais uma vez, uma nova geração pôde ver o poder que as nossas imaginações e uma boa história pode fazer com a gente. O Cellbit fez hoje o que o Jovem Nerd tinha feito há uma década atrás e apresentou o mundo do RPG para uma nova geração. A Ordem Paranormal e todas as campanhas que eles apresentaram acabaram se tornando um refúgio para muitas pessoas em 2020, no meio do caos do mundo que nós vivemos. E agora, pessoal, nós estamos vendo isso alcançar outros níveis. O livro de regras da Ordem Paranormal foi anunciado, e quando eu fiquei sabendo disso, eu percebi de fato a tamanha proporção que se tornou todo esse universo do Cellbit. Sendo muito sincero com vocês, eu não sei se de fato esse jogo vai ser bom, mas uma coisa é certa, eu amo ver tudo que parte da internet, principalmente do YouTube, saindo da nossa plataforma e tomando proporções mundiais, porque isso nos mostra o quanto a internet possibilita novas oportunidades que nunca poderíamos imaginar. O financiamento coletivo para o jogo do Cellbit foi um marco na história, o Jovem Nerd chegou e também passou esse marco com seu RPG Cthulhu. Eu vejo que o futuro do RPG no Brasil e no mundo no geral, tá muito bem encaminhado. Fico muito feliz em ver que algo que eu jogava quando pequeno tá deixando de ser um subnicho e tá se tornando algo comum. Pessoas que jamais jogariam RPG estão dando oportunidade para esse jogo maravilhoso que possibilita infinitas coisas. Muito obrigado pela sua atenção, comenta aí se você já jogou RPG, me conta o nome do seu personagem que mais marcou a sua vida. O meu era o Francis Dragon, o Cavaleiro Novato. Fudido, ferrado. Muito obrigado pela sua atenção novamente. No mais, é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Eu fui!